Duas frustrações de naturezas muito diferentes hoje à noite na Vila Belmiro. Fim de jogo em Santos, na Vila Belmiro. Santos 1, Grêmio também 1. Um resultado que historicamente pode ser considerado bom, né? Jogar na Vila Belmiro sempre é difícil, sempre é complicado contra o Santos, independentemente da fase do time da casa, né? Mas é claro que no contexto do jogo a gente acaba ficando um pouco frustrado. Porém, eu quero falar aqui de duas frustrações. Uma é essa mais evidente, sobre o jogo, sobre o empate cedido no finalzinho. E a outra é sobre a arbitragem. Mas são frustrações diferentes, e eu falei no começo do vídeo que elas têm naturezas diferentes, não porque uma é sobre a arbitragem e outra é sobre o futebol. Eu acho que elas têm panos de fundo diferentes que me geram sentimentos muito diferentes. A frustração do campo, embora seja uma frustração, a palavra está dizendo, ela é negativa por conceito, ela quase me deixa feliz. E eu já vou explicar por quê. Já a frustração da arbitragem, e eu vou começar o vídeo por esse assunto, cara, ela me leva a horizontes muito mais obscuros, ou não sei dizer qual é a palavra, mas ela me leva a conclusões muito mais tristes e mórbidas e deprimentes. Vamos começar pela arbitragem. O Grêmio fez 2 gols legítimos no jogo de hoje e empatou por 1-1, né? Cara, assim, eu sempre fui um defensor do VAR, e ainda sou, na verdade. Já discuti com amigos meus, ao vivo, em grupos de WhatsApp, e aí a galera tem uns argumentos que eu não concordo, assim, porque daí agora não tem mais a emoção de comemorar o gol, sempre que dá o gol tu tem que esperar. Eu acho ao contrário, tu comemora 2 vezes, comemora no gol e daí se o árbitro confirma tu comemora de novo, enfim. Eu acho que o VAR, porque, cara, eu sendo gremista, historicamente prejudicado pelas arbitragens, e eu posso provar isso, que historicamente a gente muito mais foi prejudicado do que beneficiado, eu naturalmente tenho uma tendência a gostar do VAR. Cara, eu fico lembrando de títulos que o Grêmio perdeu, ou pelo menos assim, classificações para fases quentes, que com erros assim absurdos, sabe? Inacreditáveis, e eu fico pensando, cara, se tivesse VAR, se tivesse VAR, se tivesse VAR. Aí os que o Grêmio foi beneficiado, tu conta nos dedos, e geralmente uns lances sei lá, não tão contundentes, sei lá, cara. E até conceitualmente, independentemente do fato de eu ser gremista, assim, eu acho que tem uns erros muito bizarros, assim, um impedimento de 3 metros que os caras conseguiam errar e tal, que eu acho que o esporte do tamanho que é o futebol no mundo, assim, não pode deixar passar umas atrocidades como essas. E eu, por N motivos, eu vejo, enfim, sei lá, o VAR como algo positivo, assim, e me meti em muitos debates por conta disso. Só que, cara, tem uma outra entidade do futebol chamada VAR brasileiro. E aí quando junta essas duas palavrinhas, né, ou esses termos aí, o VAR brasileiro, cara, aí eu começo a dar o braço a torcer de que talvez fosse melhor voltar ao cenário sem VAR. Porque assim, quando um árbitro completamente burro, cognitivamente limitado ou despreparado, sabe? O cara não fez o tema de casa mínimo. Se o cara fosse um engenheiro, a ponte caía. Quando esse cara vê um lance por 3 ângulos, não dá ferramentas para ele corrigir um erro. Potencializa a incompetência dele para ele ter mais chance de fazer uma bizarrice. Parece que tu dá mais armas para ele atirar no próprio pé. É isso que acontece na prática. Na verdade,
o VAR, e tem um incompetente, burro e bizarro, e que talvez nunca tenha pisado num campo também, tem um animal da cabine também, começa por aí, que é o cara que chama o árbitro, né? Então é um bando de incompetente reunido, é um bando de despreparado, para dizer o mínimo, cara, que eles conseguem transformar em erro um acerto que aconteceu dentro de campo. Dentro de campo teve um acerto e os caras conseguem montar uma cúpula para transformar o acerto em erro. Cara, aí fica difícil defender. Fica difícil defender. A gente vê em outros países, às vezes, cara, deixa seguir a regra do campo. Na dúvida, deixa o campo rolar. Só chama se for realmente algo indiscutível. Mas os caras conseguem brigar com a imagem, deturpar a regra, criar brechas, criar interpretações bizonhas. Os caras conseguem, num jogo, marcar o negócio, no outro não marcar exatamente a mesma coisa, ou alguma coisa até mais grave. Então, assim, cara, eu achei, na minha ingenuidade talvez, que o VAR ia resolver muita coisa absurda, e as mais tênues a gente ia continuar debatendo se foi, se não foi, interpretação, bababá. Não, cara, não. Escalou para um outro nível de absurdos, né? Vide aquela famosa mão do Yuri Alberto que nos tirou um título brasileiro com o Suárez voando, né? Imagina a loucura que ia ser, né? Entre tantos. Eu comecei a noite de hoje, futebolisticamente falando, ligando a televisão no jogo do Inter e vendo um pênalti inventado pros caras no último minuto do jogo. Daí eu falei, cara, que absurdo, cara. Puta, que estragaram o jogo. Pô, que merda e tal. Tá, vamos ver o Grêmio. Pô, começou o jogo do Grêmio. Gol do Grêmio, anularam também injustamente, sem nenhum cabimento. Daí eu falei, cara, sabe, eu não tive nem energia pra ter raiva. Eu fiquei num desânimo que eu... Assim, se eu não fosse tão doente, tão fanático, tão imbecil, né? Eu teria desligado a TV e ido dormir. Era o certo, era o razoável a ter sido feito ali naquele momento, sabe, cara? Porque eles estão tentando destruir o futebol e estão talvez conseguindo. Algumas pessoas eu acho que estão de fato largando de mão porque é o sentimento, assim. Então, essa frustração em relação à arbitragem hoje, ela transcende o jogo de hoje, assim, ela me faz refletir conceitualmente sobre o VAR, sobre uma coisa que eu sempre defendi, assim. Eu tô soltando essa mão aí, eu tô na boa, não sei mais o que pensar, sabe? Como eu disse, conceitualmente eu ainda acho o VAR salutar, benéfico e talvez ainda o defenda de uma forma macro, mas quando a gente entra no VAR brasileiro, cara, desculpa, não é Champions League, não é Premier League, aí é quando a gente tá falando de VAR brasileiro, que daí envolve também a arbitragem brasileira, né? O pênalti que deram pro Inter hoje e o gol anulado do Grêmio hoje, o VAR foi bizarro em ambos, mas os dois árbitros também de ambos os jogos foram lá olhar com 72 ângulos em câmera lenta, e aí os caras fazem o que querem, né? O VAR deu a possibilidade de eles marcarem o que quiserem. É só pegar o frame que eles querem, botarem na velocidade que eles querem, e eles podem dizer qualquer coisa depois. Se eles quiserem marcar, eles conseguem provar que foi. Se eles quiserem não marcar, eles conseguem dizer que não foi, né? E aí vira essa bizarrice que a gente está vendo e me faz ter dúvidas de o quão benéfico é o VAR, pelo menos no âmbito de Brasil. Porque é muita incompetência reunida ali, talvez fosse melhor simplificar mesmo, sei lá. No momento estou sem opinião formada, mas eu estou muito irritado ou frustrado, melhor dizendo, pelo jogo específico do Grêmio hoje, porque, cara, sei lá, não sei, não é garantido que o Grêmio faria o segundo ali, se tivesse validado o primeiro, mas assim, né, o fato é que a gente fez 2 gols e empatou o jogo por 1-1. É muito frustrante e acho que sim, acho que a gente teria feito o segundo, porque o Santos está pressionado, o ambiente da Vila Belmiro explodiu em alegria quando o VAR anulou, né, quando o juiz anulou, ali teria tensionado mais o ambiente, teria, não sei, o Mano poderia ter pensado melhor o jogo enfim, eu acho que foi muito prejudicial e acabou moldando ali o destino da partida. E sobre o jogo em si, cara, é bem diferente, embora a palavra seja a mesma.
Eu também fiquei frustrado. Agora esquece a arbitragem, tá? Vamos olhar para o futebol que a gente viu ali. Eu também fiquei frustrado, obviamente, pelo empate cedido no finalzinho, pela pressão ali que o Santos conseguiu impor na gente ali na reta final do jogo, por tudo isso e tal. Mas eu vou dizer para vocês, cara, talvez eu ainda esteja com uma faísca atrasada de um pessimismo que eu não devesse mais estar abraçando, mas eu ainda tô escaldado com esse Grêmio, né? Então, assim, essa frustração de ceder esse empate, de perder 2 pontos no finalzinho do jogo, ela quase me deixa feliz. Porque, vamos lembrar, há pouco tempo, a gente estar frustrado porque cedeu o empate para o Santos na Vila Belmiro seria um cenário quase utópico. A gente tomava banho de bola de qualquer timezinho de bairro que se reunia 3 dias antes de pegar o Grêmio. A gente estava numa nhaca que a gente, quando raramente ganhava, não sabia como. Tinha sido assim um aborto da natureza aquela vitória, sabe? Quando a gente perdia bem perdido, não tinha visto a bola, não tinha tido chance. Os empates eram uma zinhaca também, que provavelmente com mais chance de perder do que de ganhar. Então, assim, o Grêmio tava num horror, cara, que não fazia a gente ter frustrações desse porte. A gente não conseguia chegar a esse ponto. E, cara, eu tô falando de um Grêmio da reta final de Renato, de um Grêmio de Quinteiros e de um Grêmio de uma fase inicial de Mano Menezes. Eu tô falando de um Grêmio de muito tempo que me deixou escaldado desse jeito. De um futebol terrível visto em campo. De uma solidez defensiva pífia, inexistente. Né? E aí no ataque alternava bons momentos, maus momentos, papapá. Cara, o Grêmio de agora tem muito problema ainda, é um elenco ainda com suas severas limitações, o Mano também não conseguiu tirar todos os coelhos da cartola que talvez a gente quisesse que ele já tivesse tirado, assim. Mas, cara, aí a gente entra num ambiente de normalidade. A gente sabe que o elenco tem limitações. A gente sabe que o Mano Menezes não é um mágico que vai tirar de fato um coelho da cartola. A gente sabe que o Mano está priorizando uma solidez defensiva, uma organização, que agora finalmente a gente está conseguindo ver com um pouquinho mais de solidez, né, em jogos em casa, jogos fora de casa, né? Enfim, a gente está começando a ver uma base mais sólida, uma estrutura mais sólida, né? E a gente começa agora a ficar frustrado com coisas mais normais. Poxa, mas por que a gente não fez uma marcação, mais pressão? Por que a gente deixou o Santos entrar na nossa área? Por que a gente, sabe? Então, assim, é frustrante, mas é um frustrante dentro da normalidade, cara. Um Grêmio que tá fazendo um campeonato de meio de tabela para cima vai sofrer com o Santos na Vila. O Grêmio que tá brigando pelo G4 vai sofrer com o Santos na Vila. A gente vai criticar o treinador, seja lá quem for, a gente vai sentir que faltou qualidade pro elenco, seja lá em que ano isso for, sempre vai acontecer. Que dirá com 13 desfalques no DM. 13 desfalques no DM, e acho que ainda o Mano, na minha sensação, priorizou o jogo do Bragantino. Eu acho que ele tá fazendo um rodíziozinho ali, mas ele deixou o Kahneman no banquinho hoje, deixou uns outros nomes, não sei. Não sei qual é o planejamento dele, se vai dar uma força mais especial pro jogo lá do Bragantino, mas então, além dos 13 desfalques, ainda alguns foram poupados talvez hoje pelo desgaste físico, pela sequência de jogos e etc. Então, cara, diante de tudo isso, empatar com o Santos na Vila, ainda sendo operado com um gol legítimo mal anulado, cara, tô frustrado, mas tudo bem, esse é o tamanho do Grêmio. O tamanho do Grêmio não é não conseguir vencer o São Raimundo de Roraima, não conseguir vencer o CSA, o Atlético. O tamanho do Grêmio é esse, cara.
é se frustrar com esse tipo de jogo. Eu acho que agora a gente começa a entrar numa normalidade, né? E eu acho que isso tem muito do Mano Menezes, que conseguiu organizar a cozinha. Conseguiu organizar a cozinha. O jogo de hoje não tinha William, não sei o quê. Ok, tinha o Noriega e por um bom período do jogo tinha o Arthur ali, dessa nova safra aí tão festejada de contratações. Mas o time, principalmente que acabou o jogo, cara, é o time do Grêmio, que a gente tava se irritando até ontem. É a mesma galera. Eu acho que a coisa se organizou um pouquinho melhor, sabe? Tô com esse sentimento, assim. Mas é isso, né? Não tem mágica, não tem coelho da cartola. O Grêmio tá muito desfalcado, tá devastado. Quando o Botafogo veio aqui com, sei lá quantos desfalques, fizeram um escândalo. O Grêmio tem que fazer escândalo também. O Grêmio não tem. E boa parte desses caras não jogam mais nessa temporada. Metade, talvez, ou uns 6 desses 13 nomes aí, pelo menos, não jogam mais esse ano, cara. Então o Grêmio está tendo uma maré de azar muito forte que, sem dúvidas, prejudica no trabalho. E só para fechar, né, falar um pouquinho do jogo também, assim, ou do Grêmio, na verdade, como um todo. Cara, esse Grêmio, ele é muito imprevisível. Por mais que eu esteja vendo já um padrão mais organizado, defensivamente mais sólido, babá, cara, ainda acontecem umas coisas assim, tipo, o Pavon, muita gente diz que ele foi bem no Grenal, aquela questão tática, tá? Eu não achei, tá? Mas beleza, o Edenilson foi bem de fato no Grenal, né? Aí depois o Edenilson, na verdade, vem bem nos últimos jogos todos, vamos falar a verdade, né? Ele fez até o gol hoje, mas não é de hoje, ele vem bem, vem ajudando, ele vem compondo, vem fazendo ali o que o Mano imagina e tal. O Pavon já mais ou menos, né? Num jogo vai bem, no outro não, no outro também não, no outro também não, no outro mais ou menos. Enfim, o Pavon tá estranho, assim, eu não tô entendendo muito essa insistência do Mano com ele. Mas hoje, olha que loucura, né? O Mano falou no Grenal até, porque se eu escalo o Pavon, Edenilson e perco o Grenal, eu sei que ia sobrar pra mim. Eu não ouvi a coletiva dele, tá? Tô gravando isso aqui antes de ele falar, ou durante a fala dele até. Mas, assim, olha que loucura, né, cara? No último jogo contra o Vitória, o Mano mexeu bem. O Mano mexeu bem, cara. Entrou ali o Amuzu, o próprio Cristaldo entrou bem, né? O Aravena fez o gol, papapá. Todo mundo que entrou, puxa, conseguiu mudar a dinâmica do jogo e foi bem, e etc. O Alisson acho que entrou também, né? Hoje o Alisson começou de titular, mas acho que contra o Vitória ele entrou também, não me lembro. Mas enfim, cara, o Mano mexeu bem. E as mexidas decidiram o jogo, né? O Grêmio ganhou o jogo a partir do seu banco. Cara, hoje foi o contrário. Tu vê que loucura. O Mano mexeu e o time piorou. E em contrapartida, o Santos também mexeu no time e eles acabaram melhorando com as mexidas deles, né? Então foi essa... E claro, tem o fator local, o time perdendo, vai pra cima na reta final, tem tudo isso somado, mas aí o Grêmio vai lá e faz um gol de cruzamento do Pavon e gol do Edenilson, né? Os dois nomes que o Mano Menezes fala tanto assim, resolveram, ou estavam resolvendo ali o jogo. Aí, cara, depois ele bota lá o Alex Santana, o cara é lento, né? O Riquelme, cara, eu não quero criticar o Riquelme, porque ele é um guri que já mostrou muito talento antes da lesão ali e tal, e pode estar totalmente sem ritmo, pode ter várias explicações, mas hoje ele entrou a 20 por hora num jogo que tava 200, assim, sabe? Perdeu todas as jogadas que participou, dormia no ponto, assim. Talvez um erro do Mano até, de avaliação, de contexto, de botar o guri ali. Não sei, cara, não sei, mas assim, hoje as mexidas do Mano estragaram o jogo, né? E, cara, não que o Mano tenha tanta culpa nisso, talvez, né? O cara não tem também, ainda mais com esses 13 desfalques, ele não tem uma fartura de elenco ali pra gerar grandes revoluções. Mas é loucura, cara, porque num jogo tu bota o Amuzu, não sei quem, os caras acabam com o jogo. Aí no outro jogo tu faz algo mais ou menos parecido e a vaca vai pro brejo, assim. Então, não sei, tem essas peças aí que a gente tem que entender ainda, né? Se os caras são muito ruins e têm lampejos, ou se os caras são bons e tem fases ruins, assim, sei lá, cara, é difícil de entender, mas de forma geral, embora a frustração pelo resultado, cara, a gente ainda consegue ver um Grêmio
que parece que está mostrando que mesmo diante de tanta dificuldade, até mesmo do elenco, dos desfalques e tal, parece que o Grêmio está se mostrando sólido a ponto de a gente entender que os últimos resultados positivos, né, não foram tão ao acaso, assim, tão na sorte, assim, como em outros tempos estavam sendo, né? A gente vê que tem que tem uma coisa coesa ali acontecendo, tem um processo amadurecendo ali, e isso obviamente nos dá boas perspectivas aí em termos de não brigar na parte de baixo e, a depender de alguma sorte, de alguns encaixes, de uma arbitragem menos incompetente, a gente pode até vislumbrar possibilidades mais dignas ainda nesta temporada. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.